ler 1 João, mais para o fim da Bíblia. 1 João, capítulo 3. João 3, versículo 5. E bem sabeis que ele, aqui está falando do Senhor Jesus, ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Vamos um pouco para trás em Gálatas, capítulo 1, versículo 3. Gálatas 1 e 3. Graça e paz da parte de Deus, Pai, e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Nós acabamos de ler esta noite a real finalidade, o real objetivo que o Filho de Deus veio a este mundo. Hoje em dia, ele é lembrado um pouco pelas práticas de festas religiosas e comercial que o mundo faz, associando aquilo a ele. O Natal, a Páscoa, de certa forma dizem que é o seu nascimento e a sua morte. Mas, como todos sabemos, estas coisas em si não têm a essência, a verdade que realmente a Bíblia transmite da finalidade da vinda do eterno Filho, do eterno Deus a este mundo. Quem lê um pouco, não precisa ler muito a Bíblia, mas um pouco pelo menos lendo uma vez na vida a Bíblia toda, vai descobrir que antes mesmo do nascimento do Senhor Jesus, foi anunciado a finalidade da sua vinda a este mundo. Mais de uma vez. O anjo anunciou, até mesmo o nome que ele havia de receber. Quem era aquela pessoa que estava chegando neste mundo? Não era nada menos do que o eterno Filho do eterno Deus. O anjo anunciou que aquele ser divino, eterno, havia de receber um nome como um homem aqui neste mundo. O seu nome seria Jesus. Mas não era somente o nome como todos os pais dão a seus filhos. Aquele nome trazia um peso. Naquele nome trazia o caráter e a obra, a finalidade da vinda daquela pessoa na forma humana neste mundo. O seu nome seria Jesus, disse o anjo, porque ele a Bíblia apresenta, e somente ele salvará
o povo dos seus pecados. Esta é a finalidade primordial, principal, da vinda do Senhor Jesus a este mundo. Ele veio, meu amigo, para salvar você e a mim. Ele veio para resolver o problema dos nossos pecados. Meu amigo, você está, e eu também, nós estamos de viagem neste mundo. E em breve nós vamos nos encontrar com Deus. O Senhor Jesus Cristo, vindo a este mundo, Ele já estava anunciando em bom e alto tom que havia a necessidade do homem, do ser humano. E quando a gente se refere ao homem nas Escrituras, muitas vezes está se referindo à raça toda humana. Crianças, mulheres, adolescentes, jovens e velhos. Todos um dia hão de se encontrar com Deus, e a vinda de Cristo a este mundo anunciava que havia e há a necessidade do ser humano se preparar para se encontrar com o seu Deus. Como nascemos neste mundo, meu amigo, não temos condições de nos encontrar com Deus. Ele é santo. Nós, pecadores. É por isso que nós acabamos de ler, mais uma vez nas Escrituras, o grande objetivo da vinda do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, ele disse: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. O Senhor Jesus Cristo, meu prezado amigo, Ele se deu voluntariamente a si mesmo na morte da cruz por nossos pecados. É bom que você não esqueça disto. Na morte do Senhor Jesus na cruz, tinha em vista os seus pecados, tinha em vista a sua salvação, para que você possa se reconciliar com Deus, para que você possa ser salvo, os seus pecados sejam perdoados. Meu amigo, cada sofrimento de Cristo na cruz, tudo o que Ele passou lá naquelas horas e durante toda a sua vida, você estava em vista. Talvez você não tenha pensado no dia de hoje que alguém morreu por você, e não simplesmente fez uma doação de uma parte do seu corpo para salvar a sua, por alguns anos ainda mais, como alguns fazem aqui. Mas, meu amigo, alguém morreu para salvar você do inferno. Para, como nós lemos em 1 João, para tirar os teus pecados da tua alma. Pecados, meu amigo, que você mesmo tem acumulado durante a sua vida. Será que isto não comove o seu coração? Não leva você a pensar no grande amor de Deus para com você? Que realmente Deus quer a tua salvação, Deus não quer que você se perca no inferno eternamente. Nós lemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele se deu a si mesmo por nossos pecados. Você não sabe quantos pecados você tem. Ele sofreu por todos eles. Você não sabe o quanto de castigo merece os seus pecados. Você tem até praticado os seus pecados com prazer na sua vida. Mas, meu amigo, Deus não tem nenhum prazer na sua vida de pecado e nem os pecados que estão na sua alma. Você não calcula, você não sabe quanto Cristo sofreu por causa dos seus pecados. Mas Ele sofreu, meu amigo. Ele sofreu não por alguns que você acha mais feio.
Mas ele sofreu por todos. Ele foi abandonado de Deus naquela cruz. E ele ficou sozinho ali no seu lugar. Porque ele se deu a si mesmo por nossos pecados. Ele assumiu aquela dívida sozinho, meu amigo. Ele não convocou anjos, nem mesmo o seu pai estava, nem Deus, o Pai, veio para lhe ajudar, sofrer junto com ele. Nós lemos que Cristo morreu por nossos pecados, que ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro. E que Cristo padeceu uma vez o justo por nós, os injustos, para nos levar a Deus. Meu amigo, você saiba esta noite que você pode ser salvo aí onde você está sentado. Porque ele veio para isto. Nesse assunto da salvação, você não pode contribuir com nada. Nem mesmo que, se você tomar uma decisão aí no banco, por capricho, eu agora vou mudar a minha vida. Eu não quero que Cristo tenha sofrido tanto por mim. Mas ele já sofreu. Isto não vai ajudar em nada. Não vai ajudar na obra da salvação. Você tem que ir a ele, como o pecador que está aí sentado. Porque, meu amigo, ele se deu a si mesmo por nossos pecados. Toda pessoa aqui que não é salva ainda está em seus pecados e precisa deste Salvador. Nós lemos mais aqui. Diz que ele se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau. O presente século mau é este mundo organizado por Satanás em todas as suas esferas, seja a esfera moral, espiritual, religiosa, em todas as esferas, este mundo é mau. O Senhor Jesus resume bem este assunto sobre este mundo mau. Ele disse que todo ser humano nasce neste caminho, nesta esfera, no caminho largo e espaçoso que conduz à perdição. Isso nos mostra, meu amigo, que Deus não está contente com o caminho que você está seguindo, com o caminho que o pecador está seguindo. Ele está seguindo um curso neste mundo que é mau aos olhos de Deus. Talvez você não tenha este sentimento. Talvez você não tenha este pensamento. Não só você aprova o caminho que você tem seguido neste século mau, mas os seus amigos também concordam com você. A sua namorada concorda, o seu namorado, a esposa, o esposo. E se nós formos perguntar para todo este mundo, vai dizer que o mundo é bom, não é mau. Tem as suas queixas, as desgraças. Mas isto é a consequência do século mau. Mas também não querem mudar as suas vidas. Porque o caminho da salvação que Deus tem estabelecido é para tirar os nossos pecados, mas também mudar a vida do pecador. Muita gente gostaria de ser salvo se pudesse continuar como está. Muita gente se confessa que é salvo, mas continua como está. Isto é uma coisa estranha às Sagradas Escrituras, porque este livro sagrado nos mostra o caminho da salvação, quem nos salva, como ele fez isto e do que ele está nos salvando. Nós lemos lá em 1 João que ele se manifestou neste mundo para tirar os nossos pecados. Porque nele não há pecado.
Aquela pessoa que deu a sua vida, ela é santa, ele não tinha pecado. Nunca na sua vida houve pecado desde o seu nascimento até a hora da sua morte. Mas ele se ofereceu a si mesmo pelos teus pecados, pelos meus pecados. E lá na cruz, meu amigo, ele sofreu no nosso lugar. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. E pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. As Sagradas Escrituras mesmo diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. Então, meu amigo, a salvação de Deus tem o objetivo de perdoar os seus pecados, mas também livrar você do presente século mau. Será que você sente no seu coração, sente na sua alma que o caminho que você está seguindo não é bom? Se não sente, meu amigo, Deus quer que você sinta, Deus quer que você se sinta avisado esta noite. Você precisa da salvação que Ele preparou por meio do seu Filho. O século mau, aonde você pensa que vai terminar? Não é um fim bom. Mas nós lemos que o Senhor Jesus, nós lemos aqui, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, é a vontade de Deus que você mude de atitude para com o Evangelho, mude de atitude em relação até a sua vida. Porque se você não é salvo ainda, meu amigo, você tem concordado que a sua vida está bem. Você não precisa deste Salvador. Você não se importa com os seus pecados. Na realidade, você está em desobediência para com Deus. Porque se Deus, Ele é Deus, Ele é santo, Ele está dizendo que a vida do pecador não é boa, o caminho dele não é bom, é mau, ele está seguindo um século, ele está seguindo uma era que está condenada. Você ainda concorda com a sua vida assim, longe de Deus? Longe do Salvador? Quando Ele se manifestou justo, justamente para tirar os nossos pecados, como nós lemos aqui. Lá era para livrar do século mau, lá é um lado negativo, mas aqui nós temos um lado positivo. Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, tirar os teus pecados que está na tua alma, para que você não siga este século mau, mas para que você viva uma vida santa. Nós lemos aqui que o crente agora, ele vive uma vida justa. Ele pratica a justiça. Ele é uma nova criatura. Porque aquele que lhe salvou, aquele que deu a sua vida por ele na cruz, não tinha pecado. E ele está salvando pessoas para tirar os nossos pecados. Nós lemos aqui também que estas pessoas se tornam filhos de Deus. Será que filhos de Deus continuam seguindo o século mau, seja em que área for, os entretenimentos desta vida, os prazeres deste mundo, a moda deste mundo, enfim, o século mau inclui até a religião do mundo. Religião sem Cristo. Religião sem a nova vida. Religião sem obedecer a palavra de Deus. Assim o pecador segue o seu caminho. É fácil, porque é oferecido para ele algo que ele já está. Não precisa ter novo nascimento. Ele não precisa realmente se tornar um filho de Deus. Não há uma obra de Deus no interior desta pessoa. Ele continua igual. Mas, meu amigo, a salvação de Deus não é assim. A salvação de Deus, o seu próprio Filho se deu a si mesmo, Ele mesmo, para nos livrar do presente século mau. Mas não somente isto, Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, para não viver mais na prática do pecado. Você tem interesse nisto para a sua vida? Você quer ser salvo, meu amigo? Você quer terminar a sua vida um dia no céu?
Ou você pensa que você vai viver para sempre? Não tem um fim? Você sabe qual é o dia da sua morte? Você já está preparado para enfrentar este dia? O Senhor Jesus Cristo está para voltar, meu amigo, também. Se Ele vier hoje, você está pronto para ir com Ele? Você tem desejo de subir, ser chamado, ser acordado pela trombeta de Deus e ser arrebatado até as nuvens para se encontrar com Cristo, para estar sempre com Ele nos céus? Você tem desejo no seu coração? Ou o desejo no seu coração é gastar o máximo no presente século mau? É aproveitar o máximo. E abrir os seus olhos no inferno. Meu amigo, você tem que buscar a sua salvação. Deus, Ele está te dando talvez a última oportunidade, você não sabe, né? Talvez você tenha planos, muitos planos, para amanhã. Você tem muito compromisso. Você planeja com 25 anos casar, ter uma família, ter filhos. Você planeja estudar um pouco mais. Você planeja crescer no seu trabalho. Será que os céus têm o mesmo plano para a sua vida? Será que os planos dos céus não são a sua salvação hoje? Porque a sua vida está chegando ao fim? Você não sabe, meu amigo. Eu também não sei. Mas uma coisa eu sei. É que hoje você pode ser salvo. Deus, Ele abre a todas as possibilidades. A porta está aberta. Ele abriu esta porta e ainda não fechou para você hoje à noite. E você pode ser salvo. Porque tem alguém, meu amigo, que assumiu este assunto por você. Alguém pagou, e foi um alto preço. Não foi pouco. Os teus pecados, meu amigo, não são pouco. Você pode tratar com leviandade. Você pode esquecer. Mas Deus não esquece. Ele teve que cobrar todos eles. Todos eles no Filho dele. Ele não esqueceu de nenhum pecado seu. Nenhum. Você gostaria que ele esquecesse de algum pecado da sua vida? Talvez você esnobe por Cristo ter morrido para ti. Eu sei, Ele está lá me esperando. Você gostaria que Ele tivesse esquecido de algum pecado seu? Não gostaria, né, meu? Eu não gostaria. Se fosse só o menor que eu tenha cometido em minha vida, e Ele tivesse morrido por todos os outros, mesmo assim eu seria condenado. Mas, meu amigo, não se esqueça que este Filho eterno de Deus, Ele se manifestou neste mundo para tirar os nossos pecados. Ele sofreu por todos. Não te esqueça disso. Por todos os teus pecados. Será que Ele não quer te salvar hoje? Será que não existe salvação para você? Você não sente uma atração por Ele esta noite, sabendo que Ele morreu exclusivamente por você, que Ele quer te salvar? Será que você não é conquistado para você ser levado a Ele? Talvez você não saiba ainda como, mas você quer isto. Será que não existe esse desejo sincero no seu coração? Meu amigo, você vai a Ele pela fé. Você descansa nele. Você não tem que contribuir com nada nesta hora. Você tem que aceitar. É a graça de Deus que traz até você e trouxe a mim.
a salvação já completa, já consumada. Mas diz mais aqui, que ele se manifestou também para desfazer as obras do diabo. Então, o pecado, os pecados estão na sua alma. Está em você. Então, ele quer tratar de algo que está no pecador. Ele tratou disto que estava na minha alma. Isso é muito particular, né? Ele vai cuidar de uma coisa que está aqui dentro, os teus pecados. Ele vai entrar. Você não vai sentir arrepio, não vai sentir nada, mas ele vai lá, e vai salvar, vai purificar. Porque a morte dele, o sangue dele, purifica esta alma que está suja. Então o assunto é tratado aqui dentro. Mas nós lemos também que ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. E diz que o diabo é um pecador desde o princípio, ele nunca se firmou na verdade, não há verdade nele. Ele é um pecador declarado, ele não se arrepende do que ele faz com todo o prazer. Mas diz, quem pode pensar ou perguntar, mas o que eu tenho a ver com ele, né? Ele quer que você continue pecando também, como ele. Ele não tem consciência de pecado. Ele é ímpio. Ele é iníquo. Ele quer que você seja que nem ele, considere o pecado com leviandade, que não respeite a Deus, os interesses de Deus. Sabe, se não fosse a morte de Cristo, para enfrentar este inimigo, arqui-inimigo de Deus e da humanidade, nós não teríamos como enfrentar ele. O pecador ia se entregar a ele, as propostas que ele faz, tanto dentro da pessoa, para dentro da pessoa, como também fora. Este mundo está bem organizado por ele, nos entretenimentos, em tudo, enfim, em tudo. Mas a morte de Cristo, meu amigo, abriu a possibilidade de você não ser enganado toda a vida por ele, se você quiser. Porque Cristo, ele está dizendo, eu estou do lado do pecador. Eu quero tirar os pecados que estão na alma, mas aí existe um grande inimigo que está pintando uma coisa tão formosa, mas é para lhe enganar. E se Cristo não tivesse se manifestado, não tem ninguém do nosso lado para vencermos isto. Mas você pode ser salvo porque você tem Cristo do seu lado, se você quiser. Isto é uma decisão do seu coração, meu amigo. E meu amigo, leve isto para casa. A decisão do seu coração para com Deus, cela, é importante. Não trate o assunto com leviandade. Ele aceita. Ele aceita o que você decidir. Se você decidir pela salvação, Deus sabe que você é fraco, como eu sou fraco. Ímpio e pecador, é isso que a Bíblia nos descreve. Mas se o pecador decidir, eu ouvindo esta verdade, eu quero essa salvação. Meu amigo, você terá do seu lado toda a força divina, toda a obra do seu Filho, para lhe conquistar, para ser levado a um esclarecimento, que abra os seus entendimentos e possa reconhecer, agora eu sei que Cristo foi ferido em meu lugar, que Ele morreu para me salvar. Queiram os outros o mundo para si, queiram eles riquezas e delícias aqui, mas eu agora tenho compreendido que Cristo é para mim, Cristo é para mim. Você se torna um filho de Deus neste momento, quando você se encontra com Cristo pela fé. Diz aqui, qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus.
Sabe, o nascimento de uma criança é uma coisa muito, muito importante. É um momento muito sublime para os pais e para a criança também. É um processo, é uma geração, é uma vida. A mesma coisa se dá, meu amigo, quando Deus gera um filho para ele. É um momento muito importante. De um pecador condenado, como nós lemos aqui, ele é escravo do diabo. Agora está nascendo ali um filho de Deus, que não vai viver mais na prática do pecado. A Bíblia diz que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador, por um. Não é assim que acontece? Um filho que nasce entre os seres humanos contagia os pais. Há alegria entre os parentes. Assim é, meu amigo, quando você nasce na família de Deus, os céus estão em festas. O diabo ele vai ficar muito triste. Talvez você vai perder amigos aqui neste mundo, mas você vai ganhar amigos no céu. Vai ganhar amigos aqui neste mundo, verdadeiros amigos, que na hora da sua morte pode estar ao lado do seu caixão e saber: este irmão foi para o céu. Este irmão está com Cristo. Você quer ter um enterro assim? Todos poderem lembrar do dia que você nasceu de novo aqui neste mundo? Sabe, os crentes gostam de visitar irmãos mais velhos, que estão já com o fim da sua vida. E sabe qual é a principal pergunta que é feita? O dia da salvação dele. E como foi? Então aquele irmão, com muita idade, ele começa a lembrar. Às vezes, não se lembra bem do ano, alguns, mas ele conta como ele foi salvo. Isso anima ele. Anima os que estão visitando. Sabendo, este é o nosso irmão. E ele está indo para o céu. Se você partir antes dos crentes aqui, meu amigo, se nós estivermos no seu velório, o que vamos dizer a seu respeito? Você está indo para o lugar que você está escolhendo hoje. Salvação ou perdição. Cito o que o nosso irmão acabou de ler. Para você ser salvo, crer no Senhor Jesus, e você será salvo. Pecador arrependido, buscando o Salvador dos pecadores. Cristo salva, meu amigo. Salva perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus.